Defesa siciliana variante fechada. E4, C5, cavalo C3. As brancas evitam as variantes principais com cavalo F3 e D4, fugindo da teoria da Scheveningen, Najdorf, Dragão e entre outras linhas. Com cavalo C3 e sem um D4, nós vamos entrar nas linhas da siciliana fechada, que vamos explicar as ideias principais agora. Depois de cavalo C6, G3. Um grande praticante dessa linha foi o ex-campeão mundial Vassili Smyslov, que tinha a intenção de avançar os peões da ala do rei, pressionando o rei das negras no centro ou após fazer o roque. G6 é uma das linhas principais. Bispo G2, bispo G7, D3, D6. E aqui numa partida do próprio Smyslov seguiu F4, com a ideia típica. A ordem de lanças aqui não varia um pouco. Cavalo F6, cavalo F3, roque, roque, cavalo E8 antecipando a ameaça E5, H3, típico esse avanço, cavalo C7, bispo E3, B6, dama D2. Esse posicionamento da dama e do bispo para troca em H6 é uma boa ideia, mas tem que ser feito com certo cuidado. Em algumas linhas permite contra-ataque central das negras. Bispo B7, F5, D5 e agora no momento preciso o bispo H6. Essa troca vai deixar o rei negro mais vulnerável. D toma E4, cavalo toma E4, cavalo D4, cavalo H4, bispo toma E4, bispo toma E4, bispo toma H6, dama toma H6. O rei negro começa a correr perigo. Ganhar material com cavalo toma C2, F toma G6, F toma G6, rei H2, era melhor aqui, agora dama D4, mas vamos supor que as negras capturem a torre com cavalo toma 1, perderiam rapidamente com bispo toma G6, H toma G6, dama G6 cheque, rei H8, dama H6 cheque, rei G8, cavalo F5 ameaça mate em G7, torre toma F5, torre toma F5 e o rei negro corre grande perigo, por estar sem nenhuma defesa. Dama D6 seguindo a partida do Smyslov, rei H2, torre de A8, F toma G6, F toma G6, cavalo toma G6, se H toma G6 simplesmente bispo toma, cavalo F3 cheque tentando escapar, torre toma F3, torre toma F3, cavalo toma E7 cheque, agora é obrigado a capturar o cavalo porque a dama está caindo, dama toma E7, bispo toma F3. Smyslov sai das confusões com dois peões a mais, um em cada ala a mais, e depois de torre F8, rei G2, rei H8, torre A1, dama G7, dama H5, podia trocar as damas, já ganhava, mas quer explorar a situação do rei, dama D7, dama E5 cheque, rei G8, torre E4, ameaçando torre G4, cavalo E8, bispo G4, dama G7, dama E6 cheque, dama F7, dama toma F7. As negras abandonaram, já que torre toma F7 leva bispo E6 e rei toma F7 leva bispo H5 cheque, trocando todas as peças com dois peões de vantagem em Smyslov e Levitsky, Moscou, 1952. Bispo E3 seguiu na partida do mestre FIDE, hoje mestre internacional, Roberto Molina contra Vitor Almeida no Campeonato Brasileiro Universitário de 2006. Depois de E6, dama D2, surge uma questão vital para as negras: se devem desenvolver o cavalo por E7 ou por F6. Desenvolvendo o cavalo por F6, o cavalo exerce uma pressão central maior. Em contrapartida, um plano típico das brancas é H3, G4, e esse cavalo começa a ficar vulnerável tanto com E5, devido a E5, como G5. Em muitas linhas isso é decisivo, mas também é um bom lance cavalo F6. Cavalo de E7, optaram as negras aqui. Cavalo de G2. O plano das negras está em usar a casa D4, aproveitando a diagonal do bispo G7 e avançar os peões na ala da dama. Tem que tomar sempre cuidado com a ruptura E5.
O plano das brancas é impedir que as negras consigam fazer uma pressão muito grande a ponto de atrapalhar o ataque na ala do rei. Depois de cavalo de G2, cavalo D4, essa é uma posição típica. O cavalo F6 estaria pressionando mais, mas teria o problema que nós citamos do avanço dos peões, aproveitaria a colocação desse cavalo. Essa linha aí é muito jogada, o cavalo em D4 vai ser apoiado pelo outro cavalo, e as brancas precisam neutralizar isso antes de continuar o ataque, com a opção de cavalo D1. Essa é a ideia das brancas para neutralizar. Elas defendem o peão de B2 e ameaçam C3. Agora, se cavalo toma o cavalo de E2, o peão de B2 está defendido pelo cavalo de D1. Depois de cavalo de C6, C3 é a típica forma de expulsar esse cavalo. Cavalo toma E2, dama E2. As negras podem seguir com planos típicos, tipo torre B8, A6, B5, B4, roque, F5. Mas aqui resolveram jogar E5, que tem a vantagem de resolver o problema do centro, mas fecha o bispo de G7. E o ataque das brancas continua como usual, depois de F4, dama E7, cavalo F2, B6, roque, roque, F5. Sempre os planos das brancas estão ligados ao avanço dos peões da ala do rei. Bispo D7, H4, torre de AC8, cavalo G4, plano típico, levando as peças para a ala do rei, F6, torre F2, rei H8, cavalo H2, libera o avanço do peão G, bispo E8, G4, torre D8, G5. Esse avanço é tranquilo para as brancas porque o rei está guarnecido pelas peças, em especial o bispo G2. E nesse caso aí o centro ainda está fechado. G toma F5, torre toma F5, bispo D7. Agora as brancas fazem um interessante sacrifício. Torre de A F1, porque depois de bispo toma F5, E toma F5, os peões ficam muito perigosos. D5 é a melhor opção para as negras tentar o contra-jogo central. Dama H5. Agora tinham que jogar dama F7. Mesmo com o perigo de G6, era a melhor opção, a dama e seguiria para G8. Porque depois de rei G8, G6, H6, que era a defesa que provavelmente as negras acharam que era boa, cavalo G4, torre de F8, bispo toma H6, bispo toma H6, cavalo H6, cheque, rei G7, cavalo F7 e os peões passados na ala do rei, unidos à situação do rei negro, dá muita vantagem às brancas, apesar da qualidade a menos. Depois de torre H8, dama G4, E4, as negras continuam buscando contra-ataque. Cavalo toma D8, torre toma H8, D toma E4, D toma E4. Podia jogar simplesmente dama toma E4 agora, as brancas. Mas seguir com torre A1, cavalo E5, dama toma E4 somente agora, dama D6, dama F4, dama D2, dama G3, torre D3, dama F2, dama toma F2, rei toma F2, torre D2, cheque, torre E2, torre D3, rei A1, torre G3. Agora o simples rei F1 era a melhor opção para as brancas, com o plano de avançar a torre e valorizar os peões da ala do rei. Molina fez um plano com bispo F5, bispo D5, procurando penetrar na posição das negras, que ganhou, mas de uma forma não muito simples. Torre H3, rei D1, torre toma H4, torre D2, torre F4, bispo E6, torre F1, cheque, rei E2, torre H1, torre D8, essa era a ideia das brancas. Agora as negras devem trocar as torres, devido à ameaça da torre G8, torre H8, torre toma H8, rei H8, rei E3, rei G7, rei A4, A5, A4, rei F8, rei D5, cavalo D3, B3, cavalo F4, cheque, rei C6, cavalo E2, rei B6, cavalo toma C3, rei toma C5, e as brancas têm vantagem decisiva. Negras abandonam.